Deus te abençoe, amados irmãos. Que a graça e o favor do Senhor esteja sobre cada um de vocês. E que o sangue de Jesus venha cobrindo a cada um de vocês que estão aqui. Amém? Hoje eu venho falar que nós estamos em uma batalha espiritual. Todos sabem que estamos passando nos últimos tempos uma guerra travada no mundo espiritual. O diabo tem tentado de todas as formas tragar o maior número de almas possível para o inferno. Amém? E muitos estão dormindo. Muitos irmãos, como eu, por exemplo, estava dormindo. Eu escutava esta palavra que dizia que nossa luta não é contra carne e sangue, mas para mim a luta era entre eles. Eu sou cristão, eu já sou salvo, eu estou isenta disso. E é uma mentira, um engano de Satanás. E Satanás tem enganado muita gente com essa fábula, com essa mentira. A palavra do Senhor, ela se discerne espiritualmente. Então, se você abrir os seus olhos espirituais, você já sabe que você está dentro desta luta. Você está passando por uma luta travada no mundo espiritual. Mas eu, durante muitos anos, eu estive dentro da igreja. E eu não sentia luta nenhuma, eu não via nada. Amém? Até que me aconteceu um incidente. E eu fiz uma promessa para o Senhor. Eu disse, Senhor, eu vou estar mais tempo com o Senhor. Estou há tanto tempo dentro da igreja, mas eu não tenho esse tempo de qualidade com o Senhor. As minhas orações, elas são rasas, elas são ligeiras, rápidas. E de verdade, eu faço agora com o Senhor um pacto de aqui para o final do ano, eu estar orando todos os dias às 6 horas da manhã, buscando a tua presença, estando mais tempo contigo. Se o Senhor me dá esse escape, fazendo uma troca com Deus. E neste momento eu falei, se tudo está bem quando eu chegar aí, eu te prometo, eu vou cumprir com a minha palavra. E quando eu cheguei e vi que as coisas estavam bem, eu disse, Senhor, obrigado. O Senhor me respondeu, agora eu vou cumprir a minha parte. Agora, neste momento, eu começo a fazer aquilo que eu te prometi, a passar tempo contigo. Amém? A levantar às 6 horas da manhã. E aí comecei a levantar às 6 horas da manhã, incluir um jejum, né? Para ganhar mais força. E aí os meus olhos espirituais começaram a ser abertos. Amém? Tive o primeiro encontro, meu encontro foi com Jesus. Jesus apareceu e eu estava dentro de um barco, porque todos sabem que nós somos alma, corpo e espírito. Amém? Quando você dorme, o seu espírito, ele não dorme, mas nós somos três, somos tripartitos. Amém? Então o seu espírito vê o mundo espiritual, mas antes eu não via porque era uma crente fria. Amém? Um crente frio é difícil ter as experiências espirituais. Então o Senhor começa a partir do momento que eu comecei a ter um tempo mais com Ele. Um tempo mais. E o Senhor então foi começando a revelar-me coisas espirituais, ocultas, escondidas que estavam ali. E o meu primeiro encontro foi com Jesus de Nazaré. Eu estava sentada dentro de um barco e de repente Jesus foi aparecendo no meio daquela multidão que estava ali. E ele sentou e o meu espírito testificou naquele momento que era Jesus de Nazaré que estava vindo naquele momento e sentar juntamente comigo e com os demais que estavam ali sentadinhos, todos caladinhos como ovelhitas. Amém? Muito tranquilitas, ovelhas são tranquilas, em paz. E ali havia um ambiente de paz, muito alegre, muito feliz. Amém? Então o Senhor Jesus, com aquele cabelo lindo, maravilhoso, curto, meio que enrolado, natural, um castanho precioso. Então ele sentou do meu lado e aquela visão que eu tive dele, ele chegando, era uma paz que sobrepassava todo o entendimento. Era incrível, eu queria ficar ali naquele tempo e que não passasse nunca mais aquele momento. Amém? E ele sentou do meu lado. E desde aí acabou-se o sonho e eu despertei e falei, tive um encontro genuíno com o Senhor Jesus. Que maravilha, que presença, que tremendo. Continuarei orando mais intensamente. Amém? Glórias a Deus.
E nisso que eu comecei a orar, a buscar do Senhor, e aí aí então já Satanás me apareceu nos sonhos. E aí já mostrou todas as legiões que estavam trabalhando em contra a minha vida e eu não estava vendo. Eu era uma crente que tinha dificuldade para comprar um apartamento, muitos anos tentando comprar um apartamento, não conseguia. Queria engravidar pela segunda vez, não conseguia engravidar. Tinha minhas travas, minhas dificuldades. Creio que muitos estão passando por alguma situação, cada um sabe a área na onde estão sendo afetados. Amém? E eu achava que Satanás estava aparecendo para mim porque eu tinha pecado muito no passado, antes de entrar para ser crente, para ser cristão. Então Satanás estava aparecendo para mim por causa disso. Mas eu te digo uma coisa, pecado para Deus, pecadinho, pecadão, para Deus é tudo a mesma coisa. Então era porque depois de muito tempo, o Senhor foi me revelando que não, que era porque eu era fria. E eles estavam todos atuando, sempre estiveram ali atuando, tentando separar-me, muitas vezes do meu marido, briga dentro do meu lar, cada 3 meses, era um ciclo, cada 3 meses eu podia contar, havia uma avalanche de problemas, de dificuldade, umas travas, uma brigueira com meu marido, ele comigo, era uma coisa assim que eu não entendia dizer, para que o inimigo vinha na minha mente e dizia, para que ser crente? Larga esse homem, minha filha, vai vir voltar a sua vida que você tinha de novo. E muitas vezes quase chegava a ir e abandonar tudo e lavar as mãos. Não fui porque o Senhor não permitiu, né? Porque eu olhava a minha conta do banco e dizia, Senhor, eu trabalho e na verdade não via dinheiro. Como que eu vou? Amém? Como que eu vou abandonar este homem? Não posso. Amém? E ademais há um ciclo de maldição na minha família. Então, minha mãe perdeu os filhos, minhas irmãs também, eu também vou passar pelo mesmo processo? Não quero, Senhor, deixar minhas filhas abandonadas por aí, se eu chego a largar do meu marido. E o Senhor foi me mostrando, amém? E eu segui buscando o Senhor, e nisso que fui buscando o Senhor mais e mais, o Senhor me foi mostrando mais e mais. E Satanás e os demônios começaram a me atacar, porque eles diziam, ela agora nos vê, agora vamos atacar ela. Entrava dentro do meu quarto bruxos, atacava minha bebê, atacavam também minha filha. Amém? Então eu estava vendo, antes de atacar minha filha, na verdade, minha bebê eu tive, depois que eu tive a minha bebê, eles atacaram também. Foi uma trava, foi uns 2 anos eu sofrendo essa batalha, essa luta espiritual. Amém? E o Senhor foi me ajudando a aprender. O Senhor entrava nos sonhos para me ajudar, a me defender, entrava em forma de fogo para consumir aqueles demoníacos que tentavam me atacar. Eu não sabia orar direito para expulsar da maneira que tinha que expulsar, e o Senhor pouco a pouco foi aumentando minha autoridade no mundo espiritual, me ensinando como se orava fervorosamente. Um dia o Senhor me mostrou uma visão, estava dentro da minha igreja, e aí o Senhor me mostrava a visão que eu já estava quente, já estava uma serva fervorosa, já combatendo os demônios, tudo aí, eles chegavam perto de mim, já em nome de Jesus, eu no sonho, eles começavam a se estribuchar, é tremendo o que Deus faz, e tremendo também, teve uma vez que, vou contar mais rápido, porque é muitas experiências, então não dá para contar tudo, né? Vou contar um pouco, eu até mesmo, quando eu comecei já a ficar mais forte, porque as armaduras nossas vai se reforçando no mundo espiritual, eles já não podem te atacar tanto. Então eu vi, era um demônio, ele era disfarçado de ser humano, né? Porque o Satanás, ele se disfarça de anjo de luz. Então esse demônio, eu comecei a evangelizar ele ali. O amor meu por Deus é tanto que eu comecei a evangelizar ele. E ele assim, abaixado a cabeça, assim, tipo com vergonha, olhava para mim. E logo eu pude ver que aí no meu espírito foi revelado, é um demônio. E eu olhei para o lado, saía do inferno, saía uma cabeça de uma calaveira muito grande, e ali ela descia e pegava um ser humano, e o ser humano começava a patalear, não querendo ir para o inferno, e estava sendo obrigado a ir, e ele enfiava aquele ser humano dentro do inferno. Terrível. Eu dentro da discoteca, daí eu já via eles, o atuar deles,
matando pessoas, levando almas para o inferno. Então, eu falo para vocês, o mundo espiritual é terrível, é terrível. Então, eu tive essas experiências, aleluias. E então, por quê? Porque eu entrei, aleluias, num profundo com o Senhor, de buscar o Senhor, e o Senhor pôde me ajudar, amém? Aí com o tempo, aí eu tive minha bebê e tudo mais, pude ficar grávida, pude comprar meu apartamento, né? Mesmo nessa luta travada, as coisas eu fui obtendo vitória, porque assim, o Senhor tá junto com você nas lutas, nas guerras, amém? Por mais que eles estavam ali, mas eu sabia que eu estava ganhando, porque o Senhor, ele estava lutando junto comigo, me dando forças, amém? Entrando no sonho, falando em nome de Jesus, fala filha, em nome de Jesus, e muitas vezes Satanás entrava junto comigo no elevador, eu começava a orar, e em nome de Jesus, fogo, 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 e Satanás, ele caía estribuchado, eu ria, porque a palavra do Senhor fala que nós nascemos para rir do diabo, sabe? Então, nossos adversários vão cair por terra, e o Satanás caía por terra derrotado. Então nisso o Senhor falava para mim, as suas armaduras no mundo espiritual estão forte. Glórias a Deus, amém? Porque quando eu comecei, eu tava fria, eu era uma cristã, queira ou não, fria espiritualmente, porque não tinha, eles conseguiam me atacar, porque eu não conseguia, por mais que eu usasse a palavra, mas não tinha aquele fervor, né, de como disse, convicção, né? Aquela convicção. Então, essa palavra de Deus eu escutava, mas dizia, mas essa guerra tá aí, por aí, mas, né, a mim não me atinge. Não, mas sim, eu estava dentro dessa guerra, o único que eu não tinha me dado conta. Amém? Então, eu espero que os irmãos estejam entendendo, aleluias. E então é isso. Hoje em dia eu vejo muitos cristãos, assim como eu estava também, desapercebido. E o inimigo, incluso, me mostrou também pessoas que estavam em cima de um púlpito, cantando, adorando o Senhor, mas que estava fazendo a vontade dele, que não estava fazendo a vontade do Senhor. Amém? Então existem isso também. Esses dias, a última visão que eu tive foi que, eu quero contar também para os irmãos, mais com claridade, foi que eu estava sentada junto com uma mulher que ela é cristã. E eu comentava com ela e dizia, olha, o Senhor manda te falar que as vestimentas das suas filhas, elas estão escandalosas pela internet, estão postando na internet o corpo muito à mostra, com biquínis, roupa vulgar, mostrando o peito, mostrando a barriga, e de verdade, não é só no mundo espiritual, realmente isso acontece na vida dessa irmã, né, a filha, né? Então, eu falava para ela, aconselhava ela, né? Estava ali aconselhando ela que isso estava mal, que não estava bem, né? E ontem mesmo o pastor Antônio Júnior, que eu sigo ele é um pastor muito influente no Brasil, todos devem conhecer aqui, ele comentava ontem sobre as vestes. Existem muitas cristãs que elas estão postando, né, fotos pela internet mostrando o corpo, né, de biquíni, com roupas muito vulgares, roupas curtas, mostrando o corpo, e isso não tem acontecido lá, tem acontecido perto de nós mesmo, perto de mim mesmo. Existem mulheres cristãs que eu conheço que têm ministério na igreja e que estão sim vendendo o corpo, amém, em troco de nada, por postar um biquíni para uma loja. Então isso é vender, deixar-se o corpo, né? Vender o corpo para mostrar essas peças íntimas. Então a Deus não está agradando isso. E quando eu vi uma página de uma irmã que ela estava de aniversário, cumprindo, fazendo aniversário, eu fui ver as fotos dela, e eu fui abaixando e vendo que essa irmã tá um pouco ousada. Mas aí quando eu vi que ela estava mesmo com umas roupas terríveis, saindo na rua, e logo de biquíni assim, né, toda muito sensual. E de verdade, irmão, me deu ânsia de vômito, de verdade, digo para vocês com toda certeza, no momento quando eu vi, me deu ânsia de vômito. E logo, claro, o Senhor me trouxe isso, de que está alimentando a carne de outros homens, essas mulheres que se diz cristãs,
está alimentando carne de outro homem na cama dele, fazendo com que ele peque e elas também. Por quê? Porque é sexy. Uma mulher dessa forma, sexy, é totalmente sexual. Então Deus, ele luta contra o pecado da promiscuidade, e Satanás, ele usa isso para tirar a pessoa, né, da presença de Deus, né? Ele usa o Satanás, o que ele mais usa é isso, a sensualidade, né, para tirar a santidade dos filhos do Senhor, amém? E se um servo do Senhor olha uma coisa dessa, e olha que existe irmão sim, que dá like, me gusta. Infelizmente, olha como a igreja tá cega, irmão, porque se você está dando like, é porque você está gostando, né? Você gostou daquilo, né? Então vamos tomar muito cuidado. O pastor Antônio Júnior ontem falou sobre isso daí, amém? Então, não só ele, né? Eu creio que há que ter um despertar nesses últimos dias, né? Que essas mulheres, elas estão desfocadas, né? Não somente as mulheres, hein? Eu falo em modo geral, existem homens também aí que eu vejo que estão tremendos também, né? Mostrando o corpo físico, mostrando seus corpos, né? Algo para chamativo, para chamar atenção. Então temos que vigiar. E logo dessa experiência que eu tive, né? Explicando para essa senhora que nós somos, né? De Jesus e não devemos estar expondo o nosso corpo aí, né? Para o mundo, aleluia. Então, depois dessa visão, eu vi, eu já estava em outra visão, eu vi que estavam muito ser humanos, e logo o Espírito falou para mim, não é ser humano não, porque Satanás, eles fazem encantamentos, né, porque a magia, os bruxos, tudo isso daí, eles fazem encantamento, então Satanás, se você vê ele normalmente, ele parece como muito bonito, né, ele parece muito bonito, mas na verdade, ele usa encantamento, amém? Satanás, quando foi expulso do céu, ele se transformou em um monstro, né? Mas por forma de encantamentos, ele aparece em forma de homem bonito e tal, né? E aí tinha esses demônios que estavam trabalhando, era dentro de uma cadeia assim, e eles faziam pequenas cadeias, né? Pequenas quartitos, né? De cadeias pequenos assim, para caber uma pessoa apenas, né? E aí foi me revelado que eles estavam fazendo essas cárceres, né? Para que aprisionara mais almas naquele lugar, né? Então quando eu passava no meio deles ali, eles olharam para mim e falaram, ela nos está vendo, tudo que eles não querem que veja. Por quê? Porque se você vê, você vai revelar o que eles estão fazendo no mundo espiritual. E essas cárceres, essas cadeias que eles estão fazendo é para aprisionar almas, vidas, pessoas ali dentro, né? Então vamos despertar, vamos acordar e ver que o mundo real, o mundo espiritual, ele está trabalhando duro, fortemente, e infelizmente a igreja está distraída com coisas tão pequenas. Existem pessoas que deixam o evangelho para ir servir a si mesmo, né? Preferem ir buscar uma forma de ganhar a vida, mas se afastando de Deus. Prefere, por exemplo, eu vou dedicar-me ao meu negócio e as coisas de Deus vou deixar de lado. Eu já aceitei o Senhor Jesus, né? Já tá tudo ganho. Não é assim, irmão. O inimigo, ele faz de tudo para tirar você da presença de Deus. E se você para de congregar, você é uma presa fácil do diabo. Você tem sim que estar conectado na igreja, você tem sim que estar se alimentando da palavra de Deus dentro de casa, buscando aprender mais e mais do Senhor, amém? Estar em jejum, estar em oração. Olha a minha história. De ser um crente normal, existe um monte por aí. A palavra de Deus fala que o Jesus conta aquela parábola das 10 virgens,
5 era prudente e 5 era imprudente. Mas ele estava falando que da igreja desse tempo. Amém? Para esse tempo, para que quando ele venha, quando ele vier, ele vai encontrar muitas imprudentes que estão vivendo aqui como se não fosse acabar esse tempo. Gente, vamos acordar, porque o mundo espiritual é triste. Eles são terríveis, eles são horríveis, eles matam, eles são perversos, eles são a pior espécie que existe nesse que você pode, se você imaginar, você não vai ter a dimensão de como eles são terríveis. São terríveis, terríveis. Eu lembro quando eu estava passando por essas batalhas, uma das minhas experiências é que eles provocavam sempre acidente para que me matasse no sonho, matasse, né, o meu espírito. Eles vinham, os bruxos, eles enfiavam em mim agulha, enfiavam nas minhas filhas agulha. Para injetar nelas algo aí para que elas tivessem problema. E claro, eu levantava e começava a orar e repreender, né, tudo isso daí. Mas quando, graças a Deus, eu comecei com o meu canal, tudo mais, eu já tinha conseguido já ser liberta de todos esses problemas, essas dificuldades, essas perseguição. Foi por isso que eu resolvi abrir o canal, para poder ajudar a abrir um pouco os olhos das pessoas, sabe? Contando um pouco das minhas experiências e também fazendo as orações de libertação, porque as orações essas de libertação são orações que dão um branco no mundo espiritual. Amém? Para combater toda a força maligna. Amém? Tudo que o diabo queira lançar contra a tua vida, você possa ser liberto. Amém? Existem essas orações poderosas para que você seja totalmente liberto. Aqueles que querem ser libertos vão ser libertos. Amém? Aqueles que queiram seguir lavando as mãos, se o seu matrimônio tá tudo levado a breca, para você dar igual. Se os seus filhos estão nas drogas, se estão bebendo, se você é uma crente passiva, que tem muito, porque eu conheço, infelizmente, amém? Eles vão seguir desse jeito, seu casamento vai seguir do mesmo jeito, seus filhos do mesmo jeito, fazendo o que quer. Amém? São virgens que não estão focadas no noivo, não estão se alimentando e nem querem, e dá igual, hein? Você fala, tá bom, é assim mesmo. Então, mas eu estou falando aqui com pessoas maduras, pessoas que não querem de jeito nenhum que o inimigo toque nos seus filhos, toque na sua geração, toque na sua vida. Você tem ciúmes, assim como Deus tem ciúmes de você. Você tem ciúmes dos teus filhos. Você tem ciúmes da tua casa. Você ama os teus filhos. O diabo na minha infância acabou com a minha infância. Acabou porque meu pai bebia, minha mãe tinha problema mental na cabeça. Nós dormíamos na rua, né? Eu nova fui abusada, vivendo na casa de um, na casa de outro. Terrível. O que o Satanás fez foi terrível. Foi horrível. Por quê? Porque ele veio para matar, roubar e destruir. Então, ele é isso. Satanás, ele não consegue ir contra ele mesmo. Ele é isso, ele é destruição. Amém? Satanás, ele queria ser como Deus, né? Ele queria estar acima, na verdade. Ser mais do que Deus, hein? Imagina a ignorância do ser que nós estamos tratando. A ignorância desse demônio. Ele ainda crê que ele ainda pode ter vantagem. É algo impressionante, é algo ligado na mente dele, que ele não se dá conta de quem nem ele é. Amém? Então nós devemos pôr ele no lugar dele e lembrar ele sempre que ele está vencido, porque ele se esquece. Satanás, ele tem retardo mental. Então ele se esquece que ele está vencido. E nós sempre temos que estar recordando: você está vencido, porque ele quer convencer nós de que ainda podemos ter nossa vida dentro da igreja e nossa vida aqui fora, comendo um bocado, né? Vou pegar um pouquinho aqui, um traguinho aqui. Me dá dó de pessoas muitas que nasceram dentro do evangelho e estão pegando ali, um pratinho, comendo um pouco das lenterras do mundo, hein? E acabam muitos se desviando, muitos que vemos casos aí que nasceu no berço evangélico,
de repente virou gay, outro que se matou, outro que adulterou, outro que... Por quê? Porque infelizmente tem pegado bocadinhos aí fora. Amém? Infelizmente não tiveram, né, uma experiência com o Senhor. Eu dou graças ao Senhor por ter tido essa experiência. Foi triste, foi terrível, hein? Mas sobrevivi, hein? Graças a Deus sobrevivi para a honra e glória do Senhor, para contar esse testemunho. Foi terrível, foi dura a prova, mas sobrevivi. Amém? E eu dou graças a Deus por eu ter entrado nesse mais profundo do Senhor. Amém? E quando eu comecei, logo já foi nos finais, o Senhor já foi falando para mim, começa a pregar, começa a falar da minha palavra, começa a falar de mim. E eu lembro que tive uma experiência muito bonita, estava dentro de uma igreja, e essa experiência foi que dentro da igreja falaram em voz alta. Tem uma irmã aqui que está a 60 graus, né? 60 graus de unção. E o outro que está a 35. Aí era um irmão que estava lá fora, lá atrás, e chamaram para frente. E começou a exortar ele para que ele buscasse do Senhor, para que ele estivesse no mesmo nível que eu estava, né? E começou a pregar e dizer, né, para que ele se levantasse. Então é isso, irmãos. Nós devemos estar, sim, buscando do Senhor. Porque é importante nesses últimos tempos. O diabo tem enganado muitas pessoas, muitos que acham que o Senhor tem por tardio, que está demorando a vida de Jesus, e o Senhor vai chegar e vai pegar muita gente de surpresa. E então vamos abrir nossos olhos, vamos agora orar, vamos entregar esse tempo. Eu espero que você tenha entendido um pouco. Não tenho muita experiência com, aleluias, falar por câmeras, mas eu creio em nome de Jesus que o Senhor vai me dando graça e cada dia eu vou melhorando. Em nome de Jesus, orem por mim. Amém? Aleluia. Senhor, meu Deus e meu Pai, neste momento nós, Senhor Deus, terminamos esse tempo e eu creio em nome de Jesus que o Senhor tocou no coração de muitos que estão aqui. Pai, vai tocando, Senhor, meu Deus. Transforma tudo o que tem que transformar. Senhor, em nome de Jesus, Pai, para que quando a tua chegada aqui neste mundo, Senhor, quando o Senhor venha, todos que estão aqui estejam totalmente preparados, Senhor. Estejam em nome de Jesus, Senhor, sem mancha, Senhor Deus, suas vestes. Em nome de Jesus. A palavra do Senhor diz que sejais, a sua veste tem que ser branca, alva. Amém? Em nome de Jesus, Pai, porque o Senhor vem por uma igreja sem arruga, sem mancha. E assim que em nome de Jesus eu peço, Senhor Deus, que o Senhor venha. Venha agora, Senhor Deus, com a tua presença. Venha, Senhor Deus, neste momento, Senhor, fluir com o teu Espírito Santo, do alto da cabeça aos pés. Cura, liberta e transforma, Senhor, meu Deus. Que essas pessoas que estão aqui, Senhor, cada uma, Senhor, é especial para ti. Cada uma que está aqui tem uma história, cada uma está passando, Senhor Deus, por uma situação. E eu creio em nome de Jesus, Pai, que o plano, o projeto do Senhor, tudo aquilo que o Senhor, Pai, o Senhor planejou para a vida dela vai se cumprir em nome de Jesus. O Senhor tem plano, Senhor Deus, de nos dar, Senhor, o melhor. E eu creio em nome de Jesus que o melhor do Senhor está por chegar na vida dela, deste irmão, desta irmã, em nome de Jesus, Pai. Que a graça e o favor do Senhor os acompanhe hoje e sempre, Pai. Guarda sua casa, guarda sua família, que os teus anjos, Senhor, estejam acampados ao redor delas, Pai, em nome de Jesus. Vamos terminar esta oração no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que a graça e o favor do Senhor esteja sobre a tua vida. Eu te cubro com a sangue de Jesus, cubro a tua casa, seu lar, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe forte e poderosamente. Em nome de Jesus, amém e amém.